pensei que podia viver por mim mesmo. Eu pensei que as coisas do mundo não iriam me derrubar. O orgulho tomou conta do meu ser e o pecado devastou meu viver. Fui embora, disse ao Pai: dá-me o que é meu, dai-me a parte que me cabe, dá-me a parte que me cabe da herança. fui pro mundo, gastei tudo, me restou só um pecado. Hoje eu sei que nada é meu, tudo é do Pai. tudo é do Pai, Tudo é do Pai. toda honra e toda glória, honra e toda glória. é dele a vitória, é dele a vitória alcançada em minha vida. tudo é do Pai. Tudo é do Pai. Se sou fraco e pecador, bem mais forte é o meu Senhor, que me cura por amor. Tudo é do Pai. Toda honra e toda glória, é dele a vitória, é dele a vitória alcançada em minha vida. Tudo é do Pai. Tudo é do Pai. Se sou fraco e pecador, bem mais forte é o meu Senhor, que me cura por amor, que me cura por amor. Deus abençoe, boa noite, seja bem-vindo, seja bem-vinda, você que reza conosco. Que bom que estamos hoje com o nosso momento Pão da Palavra, momento de buscarmos a palavra como alimento para sustentar a nossa vida. E hoje nós continuamos a ver o livro de Samuel, onde Deus vai instituir o reino junto do seu povo, e eles serão o primeiro rei, que é Saul. Deus abençoe, seja bem-vindo. Eu convido você já a pegar a sua palavra, o seu texto, que nós vamos clamar também a presença do Espírito Santo, porque é Ele que nos dá entendimento à palavra de Deus. A palavra é um sustento, a palavra é alimento, a palavra é força, a palavra é escudo, é proteção, é a arma do Espírito para resistirmos qualquer cilada do inimigo espiritual. Jesus, quando vai viver a experiência do deserto durante 40 dias, iniciando o seu ministério, ele vai dizer: nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. A palavra é comparada como alimento, assim como nós nos alimentamos todos os dias com o alimento que sustenta o corpo, nós precisamos do alimento que sustenta a nossa alma. E a palavra é vida, a palavra é espírito, a palavra é a espada do Espírito, a qual possamos resistir todas as ciladas do inimigo. A oração é o que nos fortalece, e a espada do Espírito é a palavra que faz com que tudo aquilo que não vem de Deus seja dissipado pela verdade que a palavra nos traz. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Deus abençoe. Estamos juntos para mais um momento Pão da Palavra, onde nós buscamos alimentar com a palavra de Deus. Estamos fazendo estudo da Sagrada Escritura e hoje nós vamos ver um pouquinho sobre o livro de Samuel. Nós acolhemos aqui conosco a Lia conosco. Deus abençoe, Lia, seja bem-vinda, boa noite. Amém, Padre, boa noite a todos de casa, que o Espírito Santo possa descer sobre nós e permanecer conosco, e que Nossa Senhora nos dê a graça de uma noite abençoada. Amém, seja bem-vinda Jéssica, filha da Lia, Deus abençoe, seja bem-vinda, filha, neste momento conosco. Benção, Padre, boa noite a todos, gente. Que bom que estamos reunidos. Nós acolhemos aqui, você que está conosco neste momento, a Thaís Emiliano de Rio Piracicaba. Deus abençoe, Thaísa, proteja e guarde a sua vida. Nós acolhemos Dona Geralda de Rio Piracicaba rezando conosco,
a Gabi Bittencourt, Deus abençoe Gabi, o Júlio Madeira, a Valquíria Valamiel, Kelly Dias, a Kátia Figueiredo, a Paula Assis, Deus abençoe Paula, a Janurce, Deus abençoe, a Geisiane Douglas, Dien Rocha, rezando conosco, Deus abençoe, a Valquíria, Eliésia Alves, a Nívia Gandra, Larissa Almeida, Mauriceia, Deus abençoe, a Lineara Kellen, a Sandra Silva, lá de Tabira, Deus abençoe Sandra, um abraço, Emanuel, Aleph Fernando, Bruno Fernandes, Bruno de Jesus, Deus abençoe, Eneli, Geisiane Douglas, Miriam, Lairia, pedindo a bênção, Deus abençoe Miriam, Alessandra Santos, rezando conosco, Deus abençoe, a Paula, Josi Fernandes, a Lianara Kellen, Antônio Rezende, Deus abençoe Antônio, proteja e guarde a sua vida, a Helenice Emiliano, Deus abençoe o Aleph, Caio, Bruno de Jesus, Deus abençoe, sejam todos bem-vindos. Convido você a compartilhar essa live para que outras pessoas possam rezar conosco. Você pode pegar o seu texto, a sua Bíblia, e nós vamos acompanhar junto a palavra de Deus, vamos rezar também o texto do Espírito Santo, pedir a proteção de Nossa Senhora. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós já nos colocamos diante daquela que é a mulher da palavra, aquela que formou a palavra no seu ventre, aquela que fez de tudo para viver integralmente a palavra de Deus, aquela que pela sua palavra Jesus realizou o primeiro milagre, e nós pedimos a presença dela, que ela nos encaminhe a Jesus, que ela nos ensine a viver a palavra, que ela nos ensine a colocar a palavra na nossa vida, para que possamos receber os milagres, a presença, a ação, a intervenção de Deus pela vivência da palavra. Nós acolhemos Maria, mulher da palavra, que ela venha neste momento conduzir cada um de nós. Nossa Senhora e nossa Mãe, nossa Rainha Virgem Maria, eu consagro a Ti essa noite, Mãe, eu consagro a Ti esse tempo, eu consagro a Ti, Mãe, a minha vida, a vida da minha família, a vida dos meus filhos, a vida do meu marido. Eu entrego a Ti, Mãe, tudo que vamos viver nesta noite ainda. Eu consagro a Ti, Mãe, todos os meus medos. Eu consagro a Ti, Mãe, tudo o que eu tenho no meu coração, Mãe. Consagro os sentimentos, consagro o sentimento dos meus filhos, consagro o sentimento, Mãe, de cada um de nós que estamos nesse momento reunidos para rezar, para Te agradecer, Mãe. Eu Te peço, Mãe, cuida de cada um de nós. Eu consagro o nosso coração, eu consagro a nossa vida, Mãe. Eu consagro as nossas finanças. Eu consagro a Ti, Mãe, tudo o que vamos viver. Eu já Te entrego, Mãe, já coloco diante de Ti, Mãe, tudo o que tenho no meu coração. E Te peço, Mãe, vá em cada lar nesse momento. Esteja com cada um nesse momento, Mãe, acolhendo as suas dores, acolhendo o sentimento que cada um traz no coração. E Te peço, Mãe, cuida de cada um de nós. Eu me consagro a Ti, Mãe. Eu me consagro a Ti, Mãe de Deus e minha, Mãe de Deus e minha. me consagro inteiramente a Ti, Mãe. Eu me consagro a Ti, Mestra e Rainha, Mestra e Rainha. eu me consagro os meus pensamentos, os meus sentimentos. Acaso não sabe Eu sou inteiro da Imaculada. que eu sou da Imaculada? Acaso não sabeis? Acaso não sabeis? Tenho uma advogada Tenho
advogada. Só quem já foi órfão Só quem já foi sabe o valor do colo. órfão sabe Dai-nos o colo de mãe nessa noite. Dai o colo de mãe a todas as mães cansadas. Dai o colo de mãe a todos os filhos que sentem saudade, a ausência da mãe. Dai o colo de mãe a toda mulher, esposa, viúva, que sente a falta do marido. Dai o colo de mãe a todos aqueles que estão cansados, temerosos, com medos, cansados. Eu sou da Imaculada. Nós somos da Imaculada. Acolhe-nos, mãe. Eu sou da Acolhe cada necessidade, cada realidade, cada vida, cada filho que trazemos, cada situação do nosso casamento. Acolhe-nos, mãe. Traz uma alegria nova, traz uma coragem nova, tira todo o cansaço, todo medo, toda ansiedade. Não somos órfãos, não somos órfãos de mãe. Sabe o valor Do colo. do amor de mãe. Só quem já foi órfão sabe. Você não é órfão, você não é órfão de mãe. Só quem já foi órfão Sabe o valor. sabe o valor. Diz isso para Nossa Senhora. Pela sua família, eu me consagro. Eu consagro tudo que eu tenho, tudo que eu vivi hoje, mãe, tudo que eu trago hoje, eu coloco em tuas mãos. Eu me Consagro a minha casa, a ti, consagro os meus filhos. Vai dizendo isso para Nossa Senhora. Mãe de Deus, Consagro os meus netos, o meu casamento. minha Consagro a minha vida financeira, o trabalho de minhas mãos, o meu lar, a minha casa. eu Tudo que eu tenho de posse, de propriedade, os veículos. Vai colocando agora nas mãos de Nossa Senhora. Consagro a minha saúde, mãe. Consagro os meus relacionamentos, desafios vividos nos relacionamentos. Eu me consagro, mãe. acaso não sabe Eu sou inteiro, todo da Imaculada. que eu sou da Imaculada. Toda dor de cabeça, retira, mãe. Toda enxaqueca, mãe. Acaso não Toda ansiedade, todo cansaço, toda insônia, toda confusão na mente, toda agitação no coração, toda inquietação, toda tribulação, livra-nos. Toda preocupação, acalma-nos. De toda enfermidade, cura-nos. De todo medo, encoraja-nos. De todo cansaço, fortalece-nos. Só quem já foi Sabe o valor. sabe o valor. Coloca a mão no seu coração, diz isso. Eu me consagro. Eu me consagro. Eu me consagro a ti, mãe. Eu me consagro a ti. Mãe de Deus, minha. Mãe de Deus e Tudo que eu trago, minha. as minhas lembranças, a minha memória, os meus afetos, os meus sentimentos, Eu me o meu passado. consagro a Toda dificuldade você traz o seu passado, as lembranças que te perturbam. Entrega nas mãos de Nossa Senhora. Eu me consagro, mãe. Eu me consagro inteiro a ti. Eu me consagro a ti. Mãe de Deus e minha. Mãe de Deus. Consagro os meus filhos, minha minha vida. Eu me consagro a ti, mestra e rainha. A palavra nos fala que quando Maria entrou na casa de Isabel, aquela casa ficou cheia do Espírito Santo. Porque onde Nossa Senhora está, o Espírito Santo está presente. O céu se abre, a graça de Deus se realiza, o agir de Deus se move pela presença de Maria. Quanto mais nós nos entregamos a Nossa Senhora, mais a ação do Espírito de Deus se realiza em nós. E nós já pedimos neste momento, pela intercessão de Nossa Senhora, que venha o Espírito Santo de Deus sobre nós, que venha envolver agora cada casa,
que venha envolver as nossas lembranças, todo o nosso ser, que Ele venha agora nos revestir da sua unção, que Ele venha agora nos ungir com a tua presença, que Ele venha agora nos envolver com a tua força, que Ele venha agora fazer derramar em nós a sua sabedoria, que Ele abra a nossa mente, os nossos lábios, para vivermos a palavra do Senhor. Abra os céus sobre este lugar, traga dos céus, Espírito Santo, a tua presença sobre este lugar. Hoje o céu se abre para derramar sobre os corações Toda graça do Pai. do Pai. Eu também, Senhor, eu quero me derramar Eu também quero de todo o meu me coração, nos derramar braços do Pai, de todo o meu coração, os braços do Pai. Peça isso, vem nos dos quatro cantos dos braços céus, do pela oração, pelas Pai. lágrimas da Virgem Maria. Vem, Espírito, vem. Vem, Espírito Santo, Com teu poder, com teu poder, toca fluir em mim. Peça isso. Clama sobre você. Vem, Espírito, vem. Espírito Santo, Espírito com teu poder, Santo, tocar meu ser, com teu poder, tocar fluir meu em mim. ser, fluir em mim. Hoje eu posso ser um novo homem, pelo teu renascer. poder, Hoje eu posso, hoje eu quero, hoje eu vou ser. Hoje eu posso ser um novo homem pelo teu poder renascer. Vem, Vem, receba o Espírito Santo. Receba o Espírito Santo que te traz a fortaleza. Receba o Espírito Santo que te traz a alegria. Receba o Espírito Santo que te traz a confiança. Receba o Espírito Santo que te traz a força diante das batalhas. Receba o Espírito Santo que traz a unção dos céus. Receba o Espírito Santo que te traz a graça da fecundidade. Receba o Espírito Santo que te traz a graça de uma vida nova. Receba o Espírito Santo que te traz a paz que vem de Deus. Receba o Espírito Santo que traz paz aos seus pensamentos. Receba o Espírito Santo, dom de Deus, de toda a graça. Eu também, Senhor, eu quero, eu preciso, eu necessito. Eu quero me derramar, eu preciso, Senhor, de todo o meu coração. Eu vou de todo o meu coração, eu vou, Senhor. Com teu Espírito eu vou, com teu Espírito eu consigo, com teu Espírito eu persisto, com teu Espírito eu enfrento. Vem, Espírito Santo, sobre nós. Vem, Espírito, vem. Espírito Santo, receba tocar meu ser. Seja livre de todo medo, de toda paralisia, de toda doença, de todo vício. Vem, Espírito, vem. De toda briga seja livre, de toda confusão, de toda dor seja livre. Com teu poder, toca meu fluir. Mais uma vez, peça, vem, vem, Espírito, vem. Vem, Espírito Santo. Espírito Santo, com teu poder, toca fluir meu em ser, fluir em mim. Vamos rezar o texto do Espírito Santo, pedindo ao Espírito Santo que venha sobre cada um de nós. O Espírito Santo é Deus junto com o Pai, com o Filho, é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Nós precisamos, desejamos, esperamos e invocamos. Vem, Espírito Santo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor,
que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu à mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. De onde há de vir e julgar os vivos e os mortos, creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, Na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Recebereis o Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas. Vinde, Espírito Santo. 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 Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Recebereis o Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas. Vinde, Espírito Santo. 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 Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como Amém. era no princípio, agora e sempre. Amém. Amém. Recebereis o Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas. Vinde, Espírito Santo. 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 Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Recebereis o Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas. Vinde, Espírito Santo. 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 Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amém. Recebereis o Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas. Vinde, Espírito Santo. 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 Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Recebereis o Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas. Nós vamos rezar a oração de sabedoria 9, a oração que Salomão fazia pedindo a Deus a graça da sabedoria. Deus, os pais, Senhor de misericórdia, que tudo criastes com tua palavra e com tua sabedoria formastes o homem para dominar as criaturas que fizestes, governar o mundo com justiça e santidade, exercer o julgamento com retidão de vida. Dai-me a sabedoria contigo entronizada, e não me exclua do número de teus filhos, pois sou teu servo, filho de tua serva, homem frágil, de vida efêmera, incapaz de compreender a justiça e as leis. Por mais perfeito que seja alguém entre os filhos dos homens, se lhe faltar a sabedoria que vem de ti, nada valerá. Escolheste-me como rei de teu povo, como juiz de teus filhos e de tuas filhas. Mandaste-me construir um templo para o teu santo nome, um altar na cidade onde fixastes a tua tenda, cópia da tenda santa que preparaste desde a origem. Contigo está a sabedoria que conhece tuas obras, estava presente quando fazias o mundo. Ela sabe o que agradava aos teus olhos e o que é conforme os teus mandamentos.
dos céus sagrados envia, manda de teu trono de glória, para que me assista nos trabalhos, ensinando-me o que de fato te agrada, e ela que tudo sabe e compreende, prudentemente me guiará em minhas ações e me protegerá com a sua glória. Minhas obras serão assim bem acolhidas, julgarei o teu povo com justiça e serei digno do trono de meu Pai. Livro da Sabedoria, capítulo 9, a oração que Salomão fez pedindo a Deus a sabedoria, e nós pedimos que essa sabedoria que vem de Deus venha nos conduzir. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Vem, Espírito Santo, sobre cada um de nós. Cantemos mais uma vez pedindo esse Espírito Santo sobre nós, sobre a nossa vida, preparando o nosso coração para a palavra de Deus. Você já vai pegar o livro de Samuel, capítulo 3, estamos fazendo estudo do livro de Samuel. Vem, Espírito Santo de Deus. Vem, Espírito Santo, Com teu poder, toca meu ser, fluir em vem mim. Espírito, vem Espírito. Vem, Espírito Santo, Com teu poder, toca meu ser, fluir em mim. Hoje eu posso ser um novo homem pelo teu poder, renascer. Hoje eu posso, hoje eu quero, hoje eu vou. Hoje eu posso ser um novo homem pelo teu poder, renascer. Vem, Espírito Santo, vem. Repousa sobre nós. Santo, Repousa agora sobre nós. com teu poder, Tudo por ti, toca meu em ti ser, e para ti, fluir Espírito em Santo. mim. Vem, Espírito com teu Santo, tocar meu ser. com teu poder, toca meu ser, fluir em mim. Vamos pegar nossa palavra, nosso livro de Samuel. Nós já vimos todos os livros aí do Antigo Testamento: Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. Nós vimos Josué, nós vimos o livro dos Juízes e nós estamos agora no livro do Samuel. Nós vimos, vamos pegar aí o primeiro capítulo, vamos falar rapidamente para a gente entrar na nossa parte. Nós vimos aí no livro de Samuel, como que Samuel, ele é filho da promessa de Deus. A sua mãe, Ana, queria ter filhos e não podia, ela era estéril, e ela foi diante de Eli, o sacerdote do templo, e lá ela começou a rezar, a clamar, a pedir a Deus a graça de um filho, mesmo já sendo de idade avançada e estéril, e ela foi escutada por Deus, recebeu a bênção do sacerdote, foi para casa, e Deus recordou de Ana, e fez ela conceber a graça de ter um filho, e ela fez uma promessa, que se Deus lhe concedesse um filho, ela iria consagrá-lo ao templo, para ficar a serviço de Deus. O que ela mais queria era ter um filho, e ela era capaz de entregar o seu filho, aquilo que ela mais queria, para Deus, demonstrando a confiança que ela tinha naquele que realizava as promessas. Ela buscava a Deus mais do que aquilo que Deus poderia fazer, mas por aquilo que Ele é, Deus, e ser capaz de abrir mão dos seus sonhos, para que o seu sonho estivesse a serviço de Deus. Isso é colocar Deus em primeiro lugar. E Ana viveu essa experiência, de modo que quando ela entregou o seu filho para ser consagrado,
a serviço do templo, Deus depois visitou, Ele concedeu mais filhos, porque ela não quis somente a promessa. Mesmo recebendo a promessa, ela entregou a promessa para o autor da promessa, colocando Deus no seu devido lugar, que é o primeiro lugar. E Samuel, então, nós vimos que ele foi levado para o templo. Ana entregou o seu filho, e ele crescia no templo, sendo preparado por Eli, e ele estava para servir no templo. É interessante que nós vimos no capítulo 3º e 4º, nós já vimos, no nosso último encontro, que Samuel, ele dormia diante da Arca da Aliança. Ele dormia diante da Arca da Aliança. O lugar de descanso dele era a Arca da Aliança. Mas o que era a Arca da Aliança? Era a arca onde estavam as alianças que Deus havia feito por meio de Moisés, onde estavam os mandamentos, aonde Moisés invocava. Existia a tenda da arca, aonde ficava a arca, e ninguém poderia entrar, ninguém, a não ser o sacerdote no exercício de sua função. E Samuel dormia diante daquele lugar que era o lugar mais sagrado diante do povo, aonde Deus falava, onde Deus se manifestava. E ali ele ainda não conhecia Deus, mas ele ouvia falar de Deus, e foi crescendo, conhecendo as histórias do Deus que abriu o mar, do Deus que se manifestou diante do povo, do Deus que falava a partir de Abraão, Isaac, Jacó, que fez promessas, que conduziu o povo, que protegia o povo. Ele apenas ouviu dizer a respeito de Deus, mas ainda não tinha escutado a Deus. E a palavra nos fala que no tempo de Samuel, era raro a palavra de Deus, era raro Deus se manifestar, porque naquela época as pessoas já começavam a se acostumar com a cultura dos pagãos e não viviam inteiramente para Deus. E Samuel, como cresceu diante de Deus, ele foi aos poucos aprendendo a ouvir pela intimidade que ele ia desenvolvendo com Deus, até o momento que Deus o chama: Samuel, Samuel. O chama durante o sono, chama pelo nome. Ele corre até Eli, que era o sacerdote, e diz: me chamaste? E ele disse: não, volta a dormir. Isso repetiu várias vezes, até o momento que Eli percebeu que Deus chamava aquele menino. Mas não é só chamar pelo nome, não é só chamar para ficar de pé, para se despertar de um sono. Deus tinha uma missão para Samuel, e tinha uma missão porque ele era um eleito, filho da promessa. Aqueles que são filhos da promessa de Deus são portadores da promessa de Deus, e ele tinha prontidão para querer ouvir, que no momento que ele escutava, mesmo de madrugada, ele se colocava de pé. E Deus então começa a se revelar a Samuel, e Deus começa a conduzi-lo, Deus começa a direcionar Samuel, a falar de modo direto, como você está ouvindo assim o Padre. Deus falava com Samuel, orientava, conduzia, mostrava tudo aquilo que Deus queria, mostrava os erros do povo, mostrava aquilo que Deus queria, e aquilo que Deus pedia para que o povo vivesse. Samuel, ele ia desenvolvendo um papel de profeta, e ao mesmo tempo sendo preparado para assumir o lugar de Eli, como sacerdote. Ele se colocava diante de Deus, mas vai mostrar que essa função de falar em nome de Deus e prestar culto a Deus como profeta e sacerdote, que vai unir essas duas funções na pessoa de Samuel, é necessário primeiro ter intimidade com Deus. Sem intimidade a gente não consegue ouvir a Deus, a gente vai ouvir a nós mesmos, e muitas vezes a gente vai precisar silenciar todas as vozes interiores para aprender a ouvir Deus. E então Samuel foi crescendo, e todo o povo reconhecia que Samuel era um profeta, era um homem conduzido por Deus. A palavra nos fala que ele crescia em graça diante de Deus e diante dos homens, e ele estava junto da Arca da Aliança. A Arca da Aliança era o que de mais sagrado o povo tinha, somente os sacerdotes poderiam carregar a Arca da Aliança. Foi a Arca da Aliança que Josué carregou diante das muralhas de Jericó, e deu volta ao redor das muralhas, e fez as muralhas caírem sozinhas, pela presença da Arca da Aliança, que é sinal sagrado
da presença de Deus, que eram os mandamentos escritos na pedra, mas que esses mandamentos deveriam estar escritos no nosso coração. É o que nós vamos ver aqui para frente. A palavra vai nos falar justamente a partir da missão agora de Samuel, que Samuel então ele vai crescendo diante da presença de Deus, e vai falar que ele crescia diante da arca da aliança. O capítulo 4 vai nos falar que haviam 2 filhos de Eli, que eles eram considerados, exerciam a função de sacerdotes, mas Deus havia dito a Samuel que eles estavam vivendo uma vida completamente errada, e que a mão de Deus iria pesar sobre eles. E Samuel falou com Eli, Eli não fez nada, chamou a atenção dos filhos, mas os filhos permaneceram no erro, e eles então entraram para uma batalha. Era comum, quando eles iam para a batalha, eles levarem a arca da aliança na frente, e quando eles iam com a arca da aliança, eles tinham a vitória como símbolo da presença de Deus junto deles. Eles então resolveram pegar a arca da aliança, capítulo 4, para ir para uma batalha. E lá foram os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias. Eram 2 filhos de Eli, mas que eles estavam num caminho completamente errado. Portaram a arca da aliança, e mesmo estando com a arca da aliança, eles foram derrotados. Mesmo portando algo sagrado, porque de nada adianta portar algo que seja sagrado se o sagrado não está em mim. De nada adianta portar algo que seja sagrado se o sagrado não está dentro de mim. Deus dava vitória ao povo que portava a arca da aliança quando a aliança estava selada com sua conduta, quando o homem correspondia àquilo que Deus pedia. Escuta, Israel, guarda os meus mandamentos, e eu serei amigo dos teus amigos, e serei inimigo dos teus inimigos. Aonde os seus pés tocarem, eu te darei a vitória, mas guarda a minha aliança. Foi o que ele disse para Josué: medita na lei do Senhor noite e dia, ser forte e corajoso, e eu vou te dar a vitória. A vitória não vem pela força, a vitória vem pela fidelidade à palavra. Coragem e força, ser forte e corajoso significa dedica-se, empenha-se para se manter na palavra, não só carregar aquilo que é sagrado, mas fazer com que o sagrado esteja em você. E a palavra nos fala que quando os 2 filhos de Eli levaram a arca da aliança, eles acharam que só por portar a arca da aliança eles iam ter a vitória. Enganaram. O povo foi vencido, o povo de Deus. Eles foram mortos, e no momento que eles morreram, a arca foi tomada, aquilo que eles tinham de mais sagrado. E no momento que a arca foi tomada, alguns homens correram e disseram a Eli, capítulo 4, versículo 12, logo depois da morte dos filhos de Eli, a arca da aliança foi tomada, e os seus 2 filhos morreram. Versículos aí 15, 16 em diante, os seus 2 filhos foram mortos, e a arca de Deus foi tomada. A menção da arca de Deus que foi tomada, Eli caiu da cadeira para trás, bateu a cabeça contra a porta, quebrou o pescoço e morreu no mesmo instante. Ele tinha julgado Israel durante 40 anos. Eles deixaram de viver aquilo que era o sagrado, por isso perderam a batalha. Deus é fiel, mas exige da gente fidelidade. Eu preciso me manter na palavra, não basta carregar algo sagrado. Às vezes a gente carrega algo que está abençoado, a gente acha que só isso vai estar nos protegendo. Se eu não me manter na palavra de Deus, se eu não me manter na ação de Deus, como que Deus vai agir em meu favor? E a palavra nos fala que a arca foi tomada, os 2 sacerdotes morreram, e Eli, grande sacerdote daquela época, que conduzia o povo, que direcionava o povo, morreu no mesmo instante que a arca foi tomada. E naquele momento, nos fala a palavra, capítulo 5, que o que vai acontecer com esse povo que tomou a arca?
eles levaram a arca, capítulo 5, e colocaram a arca num templo profano, um templo de Dagon. Dagon era uma entidade que eles cultuavam, que esses povos cultuavam, e eles colocavam, era uma escultura, uma imagem de um Deus que para eles eram considerados deuses. Eles colocaram a arca da aliança do lado, e eles repararam que no dia seguinte, quando eles acordaram, o Dagon estava deitado, prostrado diante da arca da aliança. Eles levantaram de novo o Dagon. No dia seguinte, a imagem, a escultura estava deitada, prostrada diante da arca da aliança. Eles levantaram de novo aquela imagem. Depois acordaram de manhã de novo, aquela imagem, aquela escultura sozinha estava prostrada diante da arca da aliança. Eles levantaram de novo, e no dia seguinte, quando eles acordaram, aquela escultura estava com a cabeça partida e com as mãos partidas, demonstrando que nada tem poder e autoridade diante do Deus de Israel, que se manifesta pela vivência da palavra. E aquele povo começou a temer. Eles vão dizer: a mão do Senhor pesou sobre nós. E naquele mesmo dia, vários tumores se levantaram sobre aquele povo que tomaram a arca da aliança. Eles ficaram afligidos por uma doença que devastou todo aquele lugar. Vai falar que homens da cidade todas viveram pânico. Versículo 9 seguinte do capítulo 15, capítulo 5, foram todos afligidos, do menor ao maior, de tumores, cheios de tumores. Aqueles homens ficaram cheios de caroços, tumores, todos daquele lugar, por causa da arca da aliança que estavam ali. Eles começaram então a ter medo de estar com aquela arca da aliança, e eles então levaram para um outro povo, capítulo 6, e esse outro povo vai dizer: se você está querendo que o nosso povo morra, leve essa arca da aliança para outro lugar. Levaram então para junto de outro grupo de povos, e eles vão dizer que, capítulo 6, que além de tumores, vários ratos, eram considerados pragas, encheram aquela cidade, e foi passando de um povo para o outro, até o momento que eles falaram: nós não queremos ficar com essa arca da aliança, que levem essa arca da aliança para o povo de Israel, e que façam oferendas de ouro, para que essa arca seja devolvida, e seja retirado toda essa doença que caiu sobre nós. E eles fizeram então tumores de ouro, ratos de ouro, em oferenda por todos os príncipes que governavam aqueles povos, que pegaram essa arca da aliança e levaram e entregaram ao povo. Capítulo 7, e no momento que eles entregam, então a mão de Deus deixa de pesar sobre aquele povo, e a arca então é devolvida. E quando a arca é devolvida, no capítulo 7, o povo faz festa, o povo se alegra, porque o sinal do sagrado estava junto deles. Aí inicia a missão de Samuel. Eli já não existia. Samuel então começa a governar o povo, e ele vai então orientar o povo. Assim, quando a arca foi devolvida: se vocês abrirem mãos de todos os ídolos de Baais, Astarte e Dagon, e viverem aquilo que a palavra de Deus fala, vocês serão abençoados, e Deus vai vos proteger de todos os vossos inimigos. E eles então fizeram uma promessa de seguir a palavra de Deus. De nada adianta portar a arca da aliança se a arca não estivesse dentro, se a palavra não estivesse dentro, se os mandamentos da lei não estivessem dentro. De nada adianta. E Samuel então começou a governar aquele povo. Ele exercia então a função sacerdotal e a função profética, que vai se unir na figura de Samuel. E ele então vai conduzir, e houve paz. Houve paz entre Israel e os amorreus, os povos que estavam ao redor. Capítulo 7, versículo 13. Por quê? Aquele que conduz o povo, se ele está na presença de Deus, o povo é conduzido por Deus. Feliz o pai de família, a mãe de família, que conduz a sua família segundo os preceitos de Deus, ele é conduzido por Deus. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor, aquele que tem cargo de liderança, de chefia, que conduz, que orienta. Quando ele é conduzido por Deus, é Deus quem vai agir em todas as coisas. E aí nós vamos ver que Samuel começou a conduzir, a direcionar o povo. Samuel então teve filhos,
E ele, mas os seus filhos começaram a conduzir, os seus filhos se tornaram juízes, como o povo tinha juízes. Nós vimos lá atrás, capítulo 8 seguinte, o povo então começa a questionar Samuel, porque os filhos de Samuel foram como os filhos de Eli, não se manteram na presença de Deus. Eles também começaram a desobedecer a voz de Deus, e eles começaram a questionar, o povo começou a questionar Samuel, e eles então vão pedir a Samuel: nós queremos um rei, como todos os outros povos são conduzidos por um rei, nós queremos um rei. Até aqui não existia um rei. O povo de Deus foi conduzido primeiro pelos que nós chamamos de patriarcas, chamado de primeiros pais, Abraão, Isaac, Jacó. Depois veio Moisés, que conduziu o povo, tirou o povo da escravidão. Depois veio Josué, que vai conduzir o povo. Depois vieram juízes, que vão conduzir e direcionar o povo. Depois dos juízes veio então aqui Eli, sacerdote, que vai conduzir o povo. Depois de Eli vem Samuel, portador da promessa de Deus, que vai unir a função sacerdotal e a função profética. Aqui nasce o profetismo, aquele que é ungido por Deus, que vai falar em nome de Deus, aquele que vai mostrar os erros diante daqueles que governam, para mostrar na verdade de Deus, mesmo correndo risco de vida, que a verdade precisa prevalecer. Sempre quando Deus vai levantar um rei, Ele vai levantar um profeta. Profeta é aquele que vai falar em nome de Deus, que não vai deixar o povo desviar do caminho, que vai mostrar o ungido do Senhor, como deve permanecer na presença de Deus, para que Deus permaneça com ele, que Deus possa estar conduzindo o povo. E nasce então, surge então, essa figura de profeta já na presença de Samuel, que vai trazer esses primeiros sinais de profetismo, que vai mostrar o rei, aquilo que é certo e aquilo que é errado, que vai orientar, que vai conduzir, que vai apontar o erro e vai mostrar a verdade, que vai mostrar sem medo, até arriscando a própria vida, aquilo que Deus exige e pede, para que o povo não se desvie da lei, para que Deus possa conduzir o povo como Deus, e o povo viva os seus mandamentos e sejam conduzidos como um povo de Deus. Então o povo vai pedir no capítulo 8 um rei. Eles vão dizer: Samuel, tu envelheceste, os teus filhos não seguem o teu exemplo, constituíste sobre nós um rei, e que exerça a justiça entre nós, como acontece em todas as outras nações. Aqui inicia então a monarquia entre o povo de Deus, a instituição de uma forma de organização, aonde o povo então vai se organizar como um único povo, conduzido por um único líder. É o que eles vão começar a instituir, o que eles vão chamar de reino de Deus, sendo conduzido por uma pessoa que é conduzida por Deus. Por isso que Jesus vai iniciar o seu ministério dizendo: o reino de Deus. É o que eles sempre pediram e queriam. E Deus então vai ouvir a voz desse povo. Deus então vai dizer a Samuel, logo no capítulo 8, você vai convocar todo o povo de Israel, e você vai proclamar diante deles tudo aquilo que um rei tem de direito. Eles vão ter que trabalhar para o rei, eles vão ter que ceder os seus filhos para formar o exército do rei, eles vão ter que ceder as suas filhas para trabalhar para o rei, eles vão ter que ceder o seu dízimo, parte do seu trabalho, para manter o rei, a sua corte, com seu exército, com seus amigos. E era algo que no início Deus não queria que o povo quisesse. Deus queria continuar conduzindo o povo a partir de Samuel. E ele então vai dizer: ele convocará os vossos filhos, encarregará de seus carros de guerra, vai montar cavalaria, vai montar um exército, mas vocês vão ter de também pagar um preço por isso. E mesmo assim eles disseram: não, nós queremos um rei, como todos os outros povos, nós queremos um rei. Deus então vai dizer a Samuel que escolheu Saul, um jovem,
que não havia outro como ele em Israel. Mais belo de porte, dos ombros para cima, não existia outro. Ele ultrapassava todo o povo. Capítulo 9. E ele então, Samuel, vai ungir Saul. Saul, ele cuidava de animais, ele perde alguns animais e ele vai até Samuel, que era chamado de vidente, para poder consultá-lo aonde estava aquela criação que ele perdeu. E no momento que ele vai, Deus diz para Samuel: é este, aquele que eu escolhi, que vai conduzir o povo. É ele o meu eleito. Ungi e o consagre como rei de Israel. E no mesmo momento, Samuel então vai ungir, pegou azeite, capítulo 10, pegou azeite, um frasco de azeite, derramou sobre a cabeça de Saul, abraçou e disse: não foi o Senhor quem te ungiu como chefe de sua herança? És tu que julgará o povo de Israel e livrará das mãos dos seus inimigos ao redor. Este é o sinal que o Senhor te dá, ele te ungiu como chefe de sua herança. Hoje, quando me deixares, encontrarás 2 homens perto do túmulo de Raquel, na fronteira de Benjamim, e eles te dirão: já encontraram a jumenta que fostes procurar. E assim ele vai. A unção é sempre sinal da eleição e da presença do Espírito de Deus. Por isso que nós recebemos o sacramento do crisma, quando nós somos ungidos com óleo, e nós assumimos a graça do batismo, nós assumimos um compromisso de ter sobre nós uma unção especial de Deus que vai nos conduzir. E Saul então volta para junto do povo, e ali ele vai profetizar junto com os profetas, e ele então vai ser reconhecido como rei. Samuel vai dar testemunho dele, e ele então vai ser acolhido por todo o povo, e eles vão clamar: viva o rei. E Deus estava com Saul. Deus havia escolhido Saul. Todo o capítulo 11 seguintes, depois vocês vão ler, vocês vão ver que Saul, ele enfrentava grandes batalhas com os inimigos que queriam derrotar o povo de Deus, mas em tudo a mão de Deus estava com ele, e ele tinha vitória. Em tudo ele tinha vitória, porque ele obedecia à voz de Deus, ele seguia os mandamentos de Deus. Samuel o orientava, ele seguia as orientações, ele buscava o Deus de Israel, ele era conduzido pela vontade de Deus, não fazia nada sem que Deus o mostrasse, o justificasse, não fazia nada por si mesmo, mas fazia tudo segundo os preceitos de Deus, até o momento que ele então, ele vai ter várias batalhas, vai ter vitória em tudo, até o momento que ele então começa a desviar-se dos preceitos de Deus, e começa a fazer aquilo que é da vontade dele, começa a consultar a si mesmo, deixa de escutar Deus, deixa de obedecer os preceitos de Deus, começa a violar os mandamentos de Deus. Ele começa então a enfrentar as derrotas, ele começa então a fazer a experiência de ser derrotado diante das batalhas. E Samuel então vai dizer como profeta: Deus te rejeitou porque você abandonou o caminho de Deus. A partir de hoje você não mais é rei de Israel, porque você deixou de consultar Deus e foi consultar adivinhos. Olha o que Samuel vai dizer para ele: a obediência, capítulo 15, versículos 22 seguintes. A obediência é melhor do que o sacrifício, a docilidade melhor que a gordura dos carneiros. Pecado de adivinhação, eis a rebelião, o crime do terafins, eis a sua presunção. Rejeitastes a palavra do Senhor, ele então te rejeitou, não é mais rei. Em vez dele consultar Deus, ele foi consultar presságios, ele foi consultar adivinhos, ele foi consultar práticas adivinhatórias, se ele deveria lutar ou não, se ele deveria dar passos ou não. Deixou de ouvir Deus para buscar
premonições, adivinhações, querer conhecer o futuro longe de Deus. E Deus o deixou, não porque Deus quis, ele que se afastou da graça de Deus, porque Deus disse: eu vou te honrar, eu vou te conduzir, eu vou te abençoar todos os dias de sua vida, serei amigo dos seus amigos, inimigo dos seus inimigos, mas mantenha-se na minha palavra, mantenha-se no meu mandamento, mantenha-se na minha lei, e eu então vou te justificar. Mas Saul não obedeceu, não quis ouvir a voz de Deus, e Deus então o deixou. Deus se desgostou, se arrependeu de ter escolhido Saul, entristeceu o coração de Deus. Vê, depois de tudo aquilo que Deus fez com Saul, ele abandonar os mandamentos de Deus. Quantas vezes a gente, diante de dificuldades, sofrimento, de desafios, a gente vai querer conhecer futuro, presságios, quem faz adivinhações, quem faz premonições, quem faz uma revelação. A minha revelação já foi dada, é Jesus e a Sagrada Escritura. A minha revelação está nos mandamentos da lei de Deus. Eu não preciso de revelações de futuro, eu preciso de obediência à palavra de Deus. Uma vez uma pessoa pediu para rezar e disse: padre, reza para mim. Eu falei: reza. Rezei, abençoei e disse: vai em paz. Ela disse: padre, e aí? Eu disse: vai em paz. Padre, e aí? Eu disse: vai em paz. Padre, o que Deus te falou? Eu falei: Deus não falou nada, não sou vidente, eu não tenho que adivinhar a vida de ninguém. Deus já nos mostrou o caminho é a verdade, o caminho é a palavra. E muitas vezes nós somos roubados de Deus no desejo de conhecer futuro, roubados de Deus no desejo de fazer práticas mágicas, adivinhatórias, premonitórias. Vai lá que a pessoa vai revelar a sua vida, vai lá que a pessoa vai revelar, vai falar. E muitas vezes a gente é pego por querer adivinhar futuro. Presságios, adivinhações, é pecado de rebelião. Nos ensina o pecado que fez Saul perder o reino e ser rompido da comunhão com Deus. E quantas vezes a gente vai, nos momentos de sofrimento, nos momentos de dificuldade, vai lá que aquela pessoa vai fazer isso, vai fazer esse trabalho, vai fazer aquilo outro, vai rezar, vai fazer aquilo outro, e você então vai resolver. É melhor o sofrimento com Deus, na palavra e no mandamento de Deus, do que conseguir algum benefício fora da lei dos mandamentos de Deus. É melhor carregar uma dor, uma enfermidade, um sofrimento na verdade de Deus, do que conseguir algum benefício longe daquilo que é a palavra de Deus, que vai romper a minha comunhão com Deus, que vai trazer consequências para a minha salvação, para a minha alma. Deus desgostou-se de Saul, mesmo sendo ungido, mesmo sendo um escolhido. De nada adianta ser ungido, ser um escolhido, se eu não me faço um escolhido, ungido, pela palavra, pela vivência do mandamento de Deus. Aqui está a nossa vitória, aqui está a nossa vitória. Eu não preciso de presságios, eu não preciso de adivinhações, eu não preciso conhecer o futuro. Se eu estou na palavra, o meu futuro é Deus. Se eu estou na palavra, a minha vitória vem de Deus. É nele que eu preciso me manter, é nele que eu preciso educar os meus filhos, é nele que eu preciso receber a bênção de Deus, é nos mandamentos. Escuta, Israel, os meus mandamentos, se mantenha na minha palavra e eu vou te honrar. Eu vou ser amigo dos seus amigos, inimigo dos seus inimigos. Eu vou te justificar. Na dificuldade permanece firme, na tribulação ser perseverante, na enfermidade, nas perseguições ser firme e corajoso. Eu vou te honrar todos os dias de sua vida. Ai daquele que toca ou se levanta contra o ungido que se mantém na palavra do Senhor. Ele está lutando com o próprio Deus, porque é Deus quem o defende. Se mantenha na palavra de Deus e Deus jamais vai se afastar. Por isso que Jesus vai dizer: muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Mas não é Deus quem escolhe,
É nós que nos tornamos ou não escolhidos pela resposta que nós damos a Deus, pela conduta de vida, pela verdade da palavra, pela coerência de vida nos mandamentos. Eu não preciso conhecer futuro, eu preciso conhecer os mandamentos e viver, e as promessas de Deus vão se cumprir. Nós ficamos hoje por aqui. Aqui termina a missão de Saul e vai iniciar a missão de Davi, um grande ungido do Senhor, que vai fazer a vontade dele. Saul perdeu a unção, porque de nada adianta eu ter a unção se eu quiser a minha própria unção, se eu quiser fazer somente aquilo que eu quero e deixar de ouvir a voz de Deus. Por isso eu preciso todos os dias deixar que o Espírito de Deus me fala, me oriente. Samuel orientou Saul e por várias vezes ele não ouviu. A missão do profeta, a missão da ação do Espírito é nos mostrar a verdade, nos mostrar o caminho. Por isso que a palavra de Deus vai dizer: eu não quero os mandamentos escritos em tábuas de lei, eu quero que os mandamentos estejam escritos em teu coração. Medita nele noite e dia, sê forte e corajoso, eu te darei a vitória, eu serei Deus diante de ti. Não busquemos aquilo que Deus pode fazer, mas aquilo que Ele é: Deus de aliança, Deus de promessas, o Deus que não volta atrás, mas que espera que eu faça a minha parte na aliança. A arca da aliança trazia a presença, a bênção, a ação, a vitória, quando ela estava em mim, na minha alma, no meu coração, quando eu vivia aquilo que a arca da aliança portava. Quando nos tornamos portadores, arcas verdadeiras da aliança, a vitória de Deus acontece diante dos nossos passos. E hoje a palavra nos pede isso: permanecer na palavra, e Deus será sempre Deus na nossa vida. Se eu tiver uma derrota, não importa, Deus é Deus, eu vou me manter na palavra. Se as coisas não acontecerem no meu tempo, eu quiser adiantar as coisas, eu vou me confundir. Eu preciso permanecer na fidelidade da palavra, e tudo aquilo que é promessa de Deus vai se realizar. Espera pacientemente o tempo de Deus, permanece firme na palavra, não desvie seus pés nem para a direita nem para a esquerda, e Deus, que é Deus, vai te justificar diante de qualquer situação. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo se a Deus. Se doença, a doença Ele vier, é Deus. Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, mas se não der, continua sendo Deus. Não adoro pelo que Ele faz, mas adoro. eu adoro pelo que Ele Haja o que houver, haja o que houver, sempre será Deus. não adoro pelo que Ele faz. Não adoro pelo que Ele faz, Deus é Deus em qualquer situação. eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, haja o que houver, sempre será Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Ele tem o sim e o amém. Dele vem o sim e o amém. Somente dele, mais ninguém. Seja o Deus, louvor. seja Diante de qualquer o situação, eu faço a escolha por Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Ele é Deus. Seus mandamentos, Se não fizer, Suas leis,
ata ao teu pescoço como um diadema, como uma pérola preciosa. Mas se fecha, continua sendo Se a Deus, doença, se a doença vier. Ele é Deus. Ele é Deus, se curar. Haja o que houver, permaneça na Ele lei, é nos Deus, mandamentos. se tudo der certo. Ele Mas é se não der, Deus, mas se não der, continua sendo Deus. não adoro. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele Haja o que é. houver, Haja o que houver, sempre será Deus. Depois em casa você continua a ler. Nós vamos semana que vem continuar a partir do capítulo 16 de Samuel. Nós vamos entrar agora no fim da vida de Samuel e o início da missão de Davi, que vai organizar o povo. Depois ele vai ter um filho, Samuel. Depois ele vai ter um filho, Salomão. Depois ele vai ter um filho, Salomão, que vai ser um homem mais sábio, que ele também vai ser um rei e vai conduzir o povo. Saul, Davi e Salomão, os reis que vão começar a organizar e conduzir o povo. Então semana que vem nós vamos falar um pouquinho sobre Davi e a instituição, a organização do povo. Mas Davi também errou. Davi teve uma falha muito grande e recebeu de Deus o perdão, porque ele se arrependeu. Depois você vai ler em casa um pouquinho sobre a história de Davi. Que Deus abençoe o nosso dia. Medita na lei do Senhor noite e dia, e você será feliz todos os dias de sua vida. Que tenhamos uma noite abençoada. Todo dia tem um ato de ler a palavra de Deus. Leia todo dia um pouquinho. Você vai ver como que a graça de Deus, a palavra, para que ela possa agir, eu preciso conhecer. E o conhecimento não é algo que vem de cima para fora. O conhecimento exige o meu esforço, a minha disciplina, a minha dedicação, a minha leitura. A gente lê tanta coisa no dia a dia, passa tanta mensagem dia a dia. Às vezes a gente esquece de ler a palavra de Deus, evangelizar com a palavra de Deus, enviar mensagens com o versículo da palavra de Deus. Medita na lei do Senhor noite e dia. Que desça sobre você, sobre a sua vida, a proteção, a bênção, que a palavra de Deus encontre terreno fecundo na sua vida e possa dar frutos guiados pelo Espírito. Que a palavra que é vida te liberte, te conduza, traga consciência da verdade de Deus e te instrua em todos os seus caminhos. Abençoe-vos o Deus que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Saúde e paz. Deus é Deus também na sua vida. Ele é Deus, se não fizer. Ele é Deus, se a porta abrir. Ele é Deus, mas se fecha, continua sendo Deus, se a doença vier. Ele é Deus. Ele é Deus, se curando eu vou. Ele é Deus, se tudo der certo. Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver,